irmãos, caras irmãs que nos acompanham no Grupo São Jerônimo. Hoje, dia 14 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa, a liturgia nos traz na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 11, e no Evangelho, um texto de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. É o episódio no qual Jesus encontra os seus discípulos. Os discípulos processualmente vão reconhecendo e Jesus faz com eles uma refeição. Nós vamos nos deter nos temas da primeira leitura. Nesses dias, continuamos a leitura dos Atos dos Apóstolos. É o livro qual nós lemos como a mensagem cristã, partindo de Jerusalém, se espalhou por todos os lugares. Os discípulos continuaram a missão de Jesus. O que eles ouviram, vivenciaram, eles passaram a testemunhar sob impulso do Espírito Santo. O mesmo Espírito que moveu Jesus em sua vida, move nesses relatos, nos textos que nós ouvimos, move os discípulos na proclamação do Evangelho, no anúncio de Jesus. O Evangelho pregado por Jesus, acolhido pelos discípulos, agora é proclamado por eles para as pessoas. E acompanhamos um episódio seguido a uma ação de Pedro e João. No capítulo 3, Pedro e João se encontram próximo ao templo. Ele cura ali um paralítico e, por consequência dessa cura, eles pregam e falam de Jesus. Isso foi a leitura do capítulo 3 nos dias anteriores. Hoje temos as consequências dessa pregação dos discípulos. Vejam que a maneira de Jesus, os discípulos não só falam, eles agem e, por conseguinte, explicam, proclamam o Evangelho. E, diante da ação, diante do discurso, diante da proclamação do Evangelho que os discípulos fazem, por ações, por palavras, há uma atitude de encantamento, uma atitude de acolhida de fé por muitos, isso o texto vai mostrar, mas há também uma atitude de rejeição, de objeção, de acusação, de tentativa de silenciamento. O texto do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos inicia contando que os sacerdotes, os chefes da guarda dos saduceus e os saduceus prenderam os discípulos. Se por um lado há esses alguns que prendem os discípulos incomodados com o que eles anunciavam, por outro lado, o texto também mostra o efeito dessa pregação. O texto diz que aproximadamente 5.000 pessoas acolheram a palavra, acreditaram. Então, os discípulos são presos e acontece um interrogatório perante Anás, Caifás, João e Alexandre. Anás e Caifás já estavam presentes no processo de Jesus e agora se encontram presentes no processo contra os discípulos de Jesus. E a questão que é colocada no versículo 7 é a seguinte: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Aquela cura, aquela pregação. Ou seja, aquele grupo poderoso que tinha se incomodado com Jesus e levado Jesus à morte, agora se incomoda com os discípulos que continuam a propagar a mensagem de Jesus. E Jesus e os discípulos de Jesus não hesitam em responder.
falam de Jesus, que foi crucificado por eles, por aquele grupo, mas também foi ressuscitado por Deus. Percebam aí a oposição. Por um lado, essa força de morte dos poderosos, essa força que tramou contra Jesus, que levou Jesus à morte e que agora acusa os discípulos, se incomoda com a pregação dos discípulos e querem da mesma forma condenar, parar a mensagem do Evangelho. Por outro lado, a força de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a força de Deus que move Jesus na pregação, que moveu Jesus na pregação, a força de Deus que move agora os discípulos nesse anúncio e nesse testemunho. Então, por um lado, aqueles que promovem a morte, o ódio, a eliminação, por outro, a força de Deus de vida e ressurreição. E essa mesma força que movia os discípulos a testemunhar o Evangelho é o que vemos também na cena de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Os discípulos se encontravam tristes, cansados, fadigados, mas os discípulos se encontram com o Senhor, que transforma aquele cansaço, aquela fadiga em disposição, em vida, em ânimo. E os discípulos encontram Jesus no cotidiano de suas vidas, em meio às atividades, em meio ao trabalho, na pesca. E eles se alegram com a ação do Senhor, uma ação que transforma tudo. De igual modo, temos diante de nós essa mensagem do Senhor para nós. Temos a ação do Senhor em nossa vida, no cotidiano de nossa existência. Essa ação que nos alegra, que nos promove vida. Abramos o nosso coração para essa alegria da ressurreição. Não tenhamos essa atitude de fechamento de alguns que queriam a morte, que queriam silenciar o Evangelho. A ressurreição de Cristo é força de Deus para nós, que nos alegra, que nos transforma, que nos faz seguir adiante com ânimo. Que assim seja.